Você já deve ter ouvido falar no termo growth hacking, mas você sabe exatamente o que é isso? E pior, você sabia que muita gente usa esse termo, explica o termo de uma maneira totalmente equivocada? Eu conheci o Growth Hacking há alguns anos, se não me engano foi em 2013, e naquela época eu fui apresentado ao conceito, né, e achei muito interessante, né? O Growth é de crescimento e o Hack é de você cortar atalhos, né? Você criar um atalho, né? O Growth Hacking seria um atalho para o crescimento, de forma bem simples. E muita gente ficou presa ao conceito do nome. Enfim, durante muitos anos eu mesmo achava que growth hacking significava basicamente você desenvolver algumas técnicas para ter resultado rápido, exponencial e gastando pouco. Essa era a visão que eu recebi do growth hacking nas primeiras palestras e nos primeiros eventos que eu fui. Ao passar dos anos, eu fui conhecer a origem do termo, né? Eu fui num evento e nesse evento estava lá um dos criadores desse termo, que é o Sean Ellis. Ele tem um livro muito legal, né, que chama Hacking Growth, e nesse livro ele fala desse conceito, né? Ele mostra o que é o conceito do Growth Hacking. E ele, como criador do conceito, a gente tem que, né, ir na fonte e procurar entender o que ele quis dizer com aquele conceito. E basicamente o Growth Hacking, né, na visão do criador do conceito, e tá aí o livro, né, para você ler se você quiser ler, a gente pode até colocar um link aqui na descrição. Basicamente o conceito do Growth Hacking é fazer testes, fazer experimentos para que você cresça de forma mais rápida. E quanto mais teste você faz, né, de forma mais rápida e de forma mais inteligente, mais você cresce. Então, growth hacking é uma maneira, é uma metodologia, né, de utilizar ferramentas quaisquer que sejam, e na maioria dos casos são ferramentas digitais, porque elas permitem essa agilidade, né, ferramentas para você testar possibilidades. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer growth hacking, nada mais é do que a gente vai fazer experimentação seguindo uma metodologia que vai principalmente comparar resultados, né? Então, é uma metodologia bem baseada no método científico. Você vai ter uma hipótese do que você quer atingir, então você fala assim, eu acho que se a gente mudasse o nosso preço, a gente ia vender mais. Então, como que você vai testar isso? No digital é muito fácil. Você coloca uma página com um preço, outra página com outro preço, cada usuário vê um preço diferente. Você pode fazer promoções de tempos em tempos e avaliar o resultado dessas promoções, né? E comparar esses resultados e verificar se as suas taxas de conversão, ou seja, se você está vendendo mais, né? Se elas estão crescendo, essas taxas. Enfim, testar, essa é a base do growth hacking. Então, o desafio para você que está assistindo o vídeo e o desafio para todo mundo que quer fazer mais growth hacking é criar hipóteses e testá-las rápido, né? Um caso que o Sean Ellis conta no livro dele que é muito legal, de uma mudança que teve muito grande, foi uma empresa do Vale do Silício, o Twitter, né? Que na época um novo diretor, na época de crescimento, diretor de marketing, de certa forma, entrou, e esse diretor, o objetivo dele foi, ele chegou e perguntou para a equipe do Twitter, quantos testes a gente faz por mês? E aí o pessoal falou, um teste, 2, e ele falou, não, a gente vai ter que mudar isso, né? Então, o nosso principal objetivo agora é rodar um teste toda semana. Toda semana a gente tem que testar alguma coisa nova e ver se fica melhor do que era antes, seja para o nosso usuário, seja para gerar, enfim, receita. E isso acelerou bastante o crescimento do Twitter na época, que estava numa época bastante estagnada, né? Estava parada, né? Então, testar é uma ideia e, se possível, criar uma rotina e uma boa metodologia de teste. E aí, claro, se você quiser pesquisar sobre metodologia de teste, tem bastante material sobre isso, porque realmente um teste não pode ser uma coisa
que realmente não tenha dados bem estruturados, né? O teste não pode ser feito de uma maneira muito solta, né? Do tipo, vamos colocar uma semana e comparar com a outra. Não é bem assim, porque você vai ter muitas variáveis que podem mudar e sujar, digamos assim, o seu teste. Então, o teste ele vai precisar ter alguns parâmetros para aquilo funcionar. Então, Growth Hacking nada mais é do que testar com uma metodologia, né, esperta, e não é sobre você ter uma grande sacada. Muita gente vai falar de Growth Hacking assim, não, você tem que ter uma grande ideia. Não, é basicamente você ter pequenas melhorias e, claro, às vezes você tem uma grande ideia, mas você tem que testar ela. Se ela der certo, vira um case. Se não der, tudo bem, na semana que vem vai ter outro teste.